Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, dia 20 de março. Um ótimo dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 3 minutos da manhã. E a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. E hoje eu estou recebendo o vereador Gabriel Belém, do PSB, para nós conversarmos sobre os assuntos legislativos e as ações iniciais do seu mandato. E você já sabe, você pode e deve participar do nosso jornal enviando as suas perguntas por meio das nossas redes sociais e elas serão respondidas no segundo bloco. Bom dia, vereador. Bom dia, Jacareí. Muito bom estar aqui. Primeira vez aqui, vereador? Primeira vez. Aqui nesse programa, primeira vez. Então a gente vai ter bastante coisa para conversar. E primeiro eu queria saber de você, vereador, 25 anos? 25 anos, exato. Fazer 26 esse ano, se Deus quiser. Vai fazer 26. E conta pra gente, olha, você é novo, 25 anos e já tem uma trajetória política, tanto é que foi eleito como segundo vereador, segundo mais bem votado de Jacareí. Sim. Isso traz pra gente, geralmente a gente imagina o vereador mais bem votado, a gente conhece o vereador Valmir do Parque Meia-Lua, que é o mais bem votado, mas já tem uma trajetória longa e tem bastante tempo de vida também, né? Sim. E você é muito novinho. E já é o segundo mais bem votado de Jacareí. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Você sabe que eu sento do lado do Valmir na sessão, né? E aí na sessão eu sempre brinco com ele que quando eu nasci, ele já era vereador há 7 anos. Que ele precisa ajudar aí na sessão, nos trabalhos legislativos. E ele ajuda, né? Ele fica pitando, tá falando demais, olha, já deu tempo, esse tipo de coisa. Às vezes até ajuda demais, né? Mais do que eu gostaria. Mas o Valmir é, enfim, um parceiro, é um amigo. Sobre a minha trajetória, eu, enfim, nasci e cresci aqui em Jacareí. Comecei a me envolver politicamente, acho que o primeiro grande envolvimento na política foi na organização do evento, da manifestação contra a venda da área da ETEC, lá em 2016. Faz 9 anos e o governo do estado na época queria vender uma área da ETEC, né, 90% da ETEC, que é aquela parte onde fica a área de preservação ambiental, fica a fazenda da ETEC. E os alunos eram contra, a comunidade escolar era contra, a gente organizou essa manifestação, fechou o centro da cidade, ali mais de 1.000 pessoas na rua, o governo desistiu, a gente foi falar com secretários do governador e curiosamente agora essa pauta voltou, né? Mas essa foi minha primeira meu grande envolvimento na política e daí pra frente não parei mais, aí o mosquitinho da política me picou, criei um coletivo chamado Coletivo Renova junto com meus amigos, que não é o Renova BR nacional, né, do Luciano Huck, mas um Renova aqui de Jacareí. A gente fazia ações sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade, para crianças carentes, para, enfim, todo tipo de grupo vulnerabilizado. E desde então é história. Não sei se eu consigo contar tudo aqui, mas aí teve envolvimento político, fui para a faculdade, né, depois de vender geladinho aqui em Jacareí. Lá na faculdade eu criei o coletivo Construção, que é um coletivo que disputava o centro acadêmico lá da faculdade. E foi esse coletivo que conseguiu computadores? Isso, exatamente. Conta um pouquinho da acessório dos computadores que eu fiquei curiosa. O coletivo Construção, que é esse coletivo que eu tinha na faculdade, ele disputava o centro acadêmico e a representação discente da faculdade, que são 2 órgãos de representação dos alunos. E na representação discente, a gente, durante a pandemia, arrecadou em 2 anos R$135 mil com escritórios de advocacia, com empresas, para garantir que todos os alunos teriam acesso às aulas remotas, né? Porque as aulas estavam sendo EAD por conta da pandemia e vários alunos vinham de realidades mais humildes, né? Não tinham esses computadores. E aí a gente arrecadou o dinheiro, comprou todos os computadores e zerou a demanda. Ninguém na Sanfran, que é a faculdade que eu fiz, né? A Faculdade de Direito da USP, ficou sem computador para estudar durante a pandemia, graças a esse projeto. Era chamava Projeto Luiz Gama de Permanência. Luiz Gama é um advogado lendário do Brasil, um homem negro que se tornou advogado leigo, né? A gente fala, não era formado, mas como advogado leigo conseguiu libertar vários outros homens negros e aí ele se tornou o símbolo desse projeto. Enfim, foi uma grande alegria ver acontecendo. Já é um super ato político isso, né? Um grande ato político. Só que não foi em Jacareí. Não foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Em Jacareí, a que você atribui essa votação tão expressiva, vereador? O pessoal já te conhecia por causa do geladinho? Você já tinha alguma ação aqui na cidade? Foi devido às suas redes sociais? A que você atribui? Acho que são muitos fatores. A gente brinca que foi um mix de ações na equipe da campanha. A gente tinha tanto esse trabalho pelas redes sociais bem forte, mas a gente trabalha corpo a corpo, de tomar café, de conversar muito próximo, e uma trajetória já também, né? Apesar de eu ter mudado para São Paulo aos 16, 17 anos, eu nunca perdi esse vínculo com o Jacareí.
Então, em 2018, eu criei um cursinho popular aqui em Jacareí, que chamava Atenas Pré-Vestibulinhos. A gente dava aula para crianças saindo do ensino fundamental, que queriam ingressar em escolas de nível médio de ponta, ETEC, Embraer, essas escolas. Além disso, enfim, uma série de outros projetos aí que a gente desenvolveu em Jacareí, inclusive quando eu estava morando lá em São Paulo, quando eu fui para o Rio, eu não deixei de vir para cá também. Eu sempre mantive esse elo com o Jacareí, e acho que a comunidade acabou reconhecendo isso, me envolvi com muita gente, né, nesses projetos, e graças a isso a gente teve esse resultado legal. Além disso, eu acho que também tem um pouco do zeitgeist, sabe? Do espírito do tempo, de conseguir entender as demandas da população, entender o que as pessoas querem hoje. Eu acho que, em parte, a classe política não tem mais conseguido captar esse zeitgeist. Está muito conectado a uma realidade de 10, 15 anos atrás e não mais aos anseios da população de hoje. E você sente que o seu eleitorado é um pessoal que é ávido por mudança, é um pessoal insatisfeito com a situação atual? Como que você sente o seu eleitorado? O grande mote da nossa campanha era o candidato da renovação, né? A gente defendeu a renovação política e acho que o meu eleitorado é um eleitorado que busca a renovação política. Eu falo em quase todas as entrevistas que eu dou que eu não acho que Jacareí seja uma cidade conservadora. Essa é uma análise que é feita recorrentemente pelos meus colegas aqui, vereadores, e eu não concordo. Eu acho que Jacareí é antissistema. Acho que Jacareí está cansada das regras que sempre ditaram o jogo político, dos mesmos rostos, das mesmas práticas, e aí ele busca figuras como, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é essa figura antissistema, que quer acabar com tudo isso que está aí, como representante desse sentimento. Mas a gente tem espaço para, no campo mais de centro, no campo de esquerda também, trazer essas figuras antissistema, né? Você vê, hoje em dia quem tem preso político é a direita, né? Não é a esquerda como era tradicionalmente. E acho que por isso que a gente perdeu tanto espaço, o campo progressista aqui em Jacareí, aqui no Vale do Paraíba, mas estamos lutando para mudar isso. E fazendo uma análise, assim, são 2 meses de mandato, né? 2 meses e meio aí. Como é que você está vendo esse período para você como vereador? Tem sido um período de muito aprendizado. Não é fácil, a gente sempre fala que na prática a teoria é outra, né? Então a gente está tendo que se adaptar de muitas formas. A gente fez um grande planejamento entre o dia 6 de outubro até o dia da posse, no dia 1º de janeiro. A gente fez um planejamento extenso de como seria o nosso mandato, para a gente já chegar preparado aqui. Mas quando começou a executar esse planejamento, a gente viu que teria que ajustar vários pontos. Porque, enfim, existe uma série de dificuldades, existem as pressões da base, existe o regimento que é restritivo demais para as minorias. A gente defende muito que o regimento aqui da Câmara seja alterado para que não interfira na atuação parlamentar das minorias parlamentares, né, que são os vereadores da oposição. Existem, enfim, as demandas da população e a gente está se organizando para conseguir dar vazão a isso. Na minha avaliação, a gente está fazendo um trabalho muito bom, assim. São 2 meses que parecem um ano. Parece que a gente já está trabalhando muito intenso, sem parar um dia sequer, assim, das 8 da manhã até as 8 da noite, todos os dias, trabalhando sem parar por Jacareí, para conseguir avanços, para evitar retrocessos. Nos últimos dias, eu tenho sofrido bastante com algumas decisões da prefeitura. Acho que a prefeitura tem atropelado muita coisa. Sempre as melhores, quem ouve mais erra menos, e a prefeitura tem ouvido muito pouco. Tem ouvido pouco na questão da ETEC, ouviu pouco na questão das crianças com deficiência, ouviu pouco na rotatória do Parque Meia Lua da ligação Jacareí e São José dos Campos, tem ouvido pouco agora na sessão de ontem, quando aprovou uma legislação super importante sobre licenciamento ambiental a toque de caixa, sem dar tempo da gente entender se quer o projeto em profundidade, sem dar tempo de debater com a comunidade. Acho que eu tenho tido bastante problema com isso, mas faz parte, né? A gente tem que enfrentar os desafios de frente e lutar para o melhor para Jacareí. E, vereador, algum momento você se sente solitário nisso? Porque às vezes parece que a sua voz é uma voz solitária ali, né? Tipo, ontem você se manifestou, olha, a gente não pode votar isso a toque de caixa, a gente não está entendendo isso, né? Não é possível que vocês também não estejam entendendo tudo. E você se sente solitário nessa batalha? Parece que você é o único que está batendo ali e todo mundo parece que está meio a favor do governo. Não me sinto solitário, não. De um lado, eu tenho um apoio massivo da população. É só você olhar as redes sociais de qualquer jornal aqui de Jacareí. As nossas posições têm tido muito respaldo da população. Isso me dá muita tranquilidade, porque qualquer medida que os vereadores forem tomar, eles têm que considerar a população. E, ao mesmo tempo, eu não me sinto sozinho, porque eu tenho aqui um parceiro de luta que é o Luiz Flávio, né? Um vereador já no 3º mandato, um vereador mais experiente, que tem sido um grande apoio para a gente, um grande suporte para entender as dinâmicas da casa,
para dar apoio nessas lutas. A gente brinca que quando a gente fala, os 11 vereadores da base batem e depois ele me defende, e vice-versa. Ele fala, os 11 vereadores batem e eu defendo ele. Então, esse suporte aí de uma pessoa tão qualificada quanto o Luiz Flávio tem sido bastante útil, né? De muita ajuda. Só eu vou pedir licença um pouquinho, vereador, porque a gente vai falar agora sobre as inscrições para a OSIJA, né, que é a Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí. As vagas são para quem não tem experiência ou para iniciantes. As inscrições devem ser feitas pelo site e você vai saber todos os detalhes na reportagem a seguir. A Orquestra Sinfônica de Jacareí está com as inscrições abertas para o seu processo seletivo, oferecendo 50 vagas para jovens de 10 a 18 anos. A Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí, ela é a gente pode dizer assim, um curso técnico, né, voltado à parte técnica instrumental, desenvolvimento técnico instrumental, né, de nossos alunos. Aqui a gente fala que é o primeiro degrau na carreira musical dos nossos alunos. Com o objetivo de formar novos talentos da música clássica, a OSIJA abre as portas para violinos, trompetes e até mesmo canto e coral. Para o coro, a gente aceita os alunos de 9 a 18 anos sem conhecimento musical. Para o instrumento, de 10 a 18 anos sem conhecimento musical também. Acima de 18, a gente aceita, porém é aplicado um teste de nivelamento do candidato. Mas para isso, para o candidato fazer o teste de nivelamento, ele precisa ser maior de 18 e já possuir um instrumento. É obrigatório. São oferecidas 50 vagas distribuídas entre as seguintes opções: 4 vagas para violino, 2 para viola erudita, 3 para violoncelo, 3 para contrabaixo acústico, 4 para clarinete, 2 para saxofone alto, 3 para trompete, 3 para trombone, 1 para eufônio e 25 para canto e coral. O processo de seleção é feito pelo link formulário Google, que está na nossa página. O candidato acessa ele, preenche os dados, né? Tem uma taxa de R$30, que é para a confecção do material que vai ser utilizado. E depois só seguir as instruções e aguardar a data de início. As aulas acontecem no Complexo Paulo Freire de segunda a sábado, com dias específicos para cada instrumento. Os aprovados no processo seletivo terão direito a vale transporte, facilitando a participação nas atividades da orquestra. E os benefícios não param por aí. O benefício ele vem ao decorrer da vida, né, do candidato. Ele pode ser músico, né, ou não pode. Né? A música ela vai trabalhar a questão cognitiva da formação do cidadão. Né? Então, ele vai se beneficiar de tudo quanto é forma, né, com o aprendizado da música. Para participar, basta acessar o site da Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí, garantir a inscrição e se preparar para fazer parte dessa importante trajetória musical. E para quem sonha em fazer parte, o convite está aberto. O convite está aí, gente. Vocês acompanham o trabalho da Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí. Você sabe que nós temos os grupos artísticos, que é a orquestra, a banda, né, os coros, né, que são os coros infantis, infanto juvenil e o coro jovem. Então você já deve ter assistido aí algum clássico da Disney, algum clássico do cinema, algum clássicos do rock, né, alguma coisa assim. E você já se viu, eu fiz essa pergunta para um candidato que teve aqui fazendo uma prova de nivelamento, se ele já se viu tocando, ele respondeu que sim, então agora já está no caminho. Então eu estendo esse convite a vocês também. Isso aí, para você que é músico iniciante ou ainda quer aprender, participe aí do coral, uma oportunidade bem legal e para crescer também nessa carreira. Eu continuo aqui com o vereador Gabriel Belém, que é do PSB. Vereador, quais foram as principais demandas até agora? Ontem, no tema livre da sessão, a gente apresentou um gráfico com as principais demandas dessa semana. A gente tem um método no nosso gabinete, o gabinete da renovação, como a gente chama, que a gente tem um formulário de denúncias, de sugestões, de dúvidas. Tudo que chega pra gente vai para esse formulário. Seja quando o eleitor vai diretamente para o formulário e preenche ele,
seja quando a gente faz atendimento presencial, atende o telefonema, recebe uma mensagem no WhatsApp, a gente mesmo alimenta esse formulário. Por que a gente acha que é importante alimentar esse formulário? Porque tudo que entra nele vai para uma tabela, fica tabulado. E aí a gente consegue consolidar os dados, consegue consolidar as informações e começar a trabalhar com evidências, trabalhar com informação, trabalhar munido do que realmente está acontecendo em Jacareí. A gente acha que políticas, quando não é baseada em evidências, ela inevitavelmente vai dar errado. Nessa semana, os principais temas foram zeladoria, que eu acho que em todas as semanas tem sido zeladoria. A gente recebeu nos últimos 2 meses, né, desde o início do mandato, 111 denúncias envolvendo zeladoria. Os principais problemas, quando a gente fala de zeladoria especificamente, é rua esburacada e mato alto. É um problema que a gente vê em Jacareí toda, né? A gente vê que é uma cidade que está tendo vários problemas com zeladoria. O segundo tema mais falado foi, se não me falha a memória, mobilidade, que também é um tema bastante recorrente. E aí ontem, inclusive, eu destaquei que Jacareí tem tido êxitos em mobilidade, em reduzir o número de acidentes, em reduzir a letalidade no trânsito, mas ao mesmo tempo tem encontrado muito desafio na mobilidade estrito sensu, na mobilidade em si, que é os carros andarem, que é a cidade andar. A cidade tem parado muito. Eu venho de carro ali do centro, da outra parte do centro, próximo ali do Sene para cá, e eu levo 15, 20 minutos todos os dias. Um tempo absurdo para um período tão curto, né? Para um trajeto tão curto. E o terceiro tema foi a ETEC, que, enfim, é o grande tema dessa semana, a questão, mais uma vez, há 9 anos atrás a gente lutou para manter essa área da ETEC, que é o último pulmão verde em Jacareí, e que agora a prefeitura está tentando tomar aquela área para fazer obras ali onde é a fazenda hoje da ETEC. No geral, eu imagino que os temas mais recorrentes sejam saúde, zeladoria e educação, se a gente pegar todo o período. E aí, dos mais diversos temas possíveis. A gente está falando em educação e sobre inclusão, em saúde a gente está falando sobre falta de medicamentos, está falando sobre a demora no atendimento nos pronto-atendimentos da cidade, os problemas na Santa Casa, na rede de atendimento psicossocial. Então, depois, se você quiser, eu te passo aí todos os dados organizados. Uma lista grande, né? É uma lista grande. A gente já está chegando a perto de 1.000 denúncias em 2 meses, uma média de 500 denúncias por mês, né? Bastante coisa. E sobre essa situação da ETEC, conta pra gente um pouco, contextualiza a nossa população sobre como é que tá, em que pé que tá isso agora. Tá. A ETEC, ela tem uma área de 70 hectares, né? Ela é uma das maiores escolas em território do estado de São Paulo. E a ETEC, diferente das escolas estaduais que a gente tem aqui em Jacareí, como o Sene, como o João Feliciano, ela não é subordinada à Secretaria de Educação, ela é subordinada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. É um projeto específico, né, que é do Centro Paula Souza. E já faz muito tempo que o governo do estado ele tenta vender parte dessa área, né, de 70 hectares. Porque você vendendo um imóvel tão grande, você consegue muito dinheiro, você aumenta o superávit primário, enfim. Você tem uma série de benefícios ali para o governo. A primeira vez que isso ocorreu foi em 2016. Em 2016 foi tentado vender essa mesma área que representa 90% hoje da ETEC, que é onde está a fazenda, onde está a área de preservação ambiental. Se você olha de cima de Jacareí, você vê que é um amontoado de prédios e no meio um grande coração verde, assim, muitas árvores, uma floresta mesmo no centro de Jacareí. Essa é a área da ETEC. Tentaram vender em 2016, a comunidade escolar se organizou, a gente fez uma manifestação enorme no centro da cidade, que foi ali da 9 de julho até a Conde Frontin, cerca de 1.000 pessoas, pelo que a gente conseguiu contabilizar, e graças a isso o governo do estado ouviu a demanda dos alunos. Eu fui para São Paulo representando os alunos junto com algumas colegas, né, com a Letícia Sayuri, com a Gisele, e lá a gente teve a oportunidade de falar para o secretário de Educação, alguns outros secretários, o quanto era importante essa área. Depois disso, o governo do estado de São Paulo, na época, o governador era o Geraldo Alckmin, desistiu de vender a área da ETEC e a gente deu como vencida essa luta. Agora, passados 9 anos, o prefeito vem com a mesma ideia, só que para a prefeitura, que é tomar 90% da área da ETEC para fazer um centro administrativo, que abrigaria a prefeitura e a Câmara, o novo hospital municipal, que foi prometido na campanha ali para a rua da Santa Casa, mas que agora ele está querendo fazer lá, um centro de gastronomia, um centro de inovação. E isso é incompatível com o que é desenvolvido ali na área. O prefeito ele afirma que essa área é ociosa, que ela não é utilizada, mas em conversa com o diretor da ETEC, com o Gilson, a gente ficou sabendo que está muito longe de ser ociosa aquela área. Obviamente é uma área em várias partes intocada, porque existe uma grande área de preservação ambiental lá dentro, mas lá é feito criação de gado de corte, é feito criação de porco, criação de cavalo, criação de bode, todos esses animais, inclusive utilizados para a instrução dos alunos, que fazem agronomia, que fazem agrimensura, que fazem química, que fazem, enfim, uma série de cursos que estão relacionados àquela área. Então essa área não está nem perto de ser ociosa. O Gilson também falou pra gente que ele não é refratário, até que não é contra
realizar parcerias com a prefeitura para desenvolver, para criar, inclusive, fazer obras lá dentro. Mas que não obras que são incompatíveis com a atividade da escola. Então, você fazer um hospital lá dentro, o trânsito de pessoas vai ser muito grande. Outro dia, o Elton, que é um assessor meu, comentou, ele mora na parte de trás dessa área verde, que tinha um macaco prego no condomínio dele. Então, imagina você indo no hospital e um macaco prego pulando no seu carro, e o quanto isso vai prejudicar também a fauna local que existe lá, que é muito rica. É necessário que a gente tenha esse compromisso de conversar com a comunidade escolar. Dá para desenvolver projetos legais lá. O Gilson exemplificou um que é o Banco de Sementes, que a ETEC tenta fazer há muitos e muitos anos e não consegue por falta de recursos que a prefeitura poderia ajudar a fazer. Mas não desenvolver coisas que não cabem naquela área, né? A gente tem tantas áreas ociosas em Jacareí. Ali no Vila Branca a gente tem uma área da prefeitura gigantesca que não está sendo utilizada. Então dá para a gente utilizar outras áreas ociosas que já são da prefeitura, inclusive, em vez de tomar uma área que é tão valiosa para o nosso município, que é tão valiosa para a comunidade escolar da ETEC, que a gente lembra é a melhor escola de Jacareí, a que tem os melhores índices no Enem, os melhores índices nos grandes vestibulares das escolas públicas. Mas e tem alguma resposta da prefeitura? Tem alguma organização da sociedade ou da própria escola para tentar impedir isso? Na sexta-feira agora, os alunos, eu fiquei sabendo, estão organizando uma manifestação. Eu não estou envolvido com a manifestação, é uma iniciativa auto-organizada dos alunos, né? Mas vai acontecer na sexta-feira, imagino que saindo da ETEC. O diretor também está circulando, está conversando com o Celso, está tentando entender. Mas pelo que eu fiquei sabendo, o prefeito está vendendo uma narrativa de que se ele não tomar, o governo vai tomar. Que é uma coisa ou outra. Que já existe esse plano por parte do governo estadual para tomar essa área. Eu não sei se isso é verdade, não conversei nem com o governador nem com o vice, mas me parece muito temerário que a discussão seja conduzida assim, né? Seja conduzida com a faca no pescoço. Ou eu tomo ou outra pessoa vai tomar. Acho que tem espaço aí para dialogar, e se a gente já conseguiu impedir o governo de vender uma vez, a gente consegue impedir de novo. Vereador, é muita coisa para perguntar, mas em relação à feira de domingo? Feira de domingo, essa outra polêmica que a gente viveu essa semana. Só para dar uma contextualizada para quem está assistindo, a prefeitura ela ensaiou uma proposta de mudar o local da feira de domingo, que hoje é na Avenida Pereira Neto, para um outro local ali perto. Falaram da Nicola Capucci, falaram, enfim, de algumas ruas ali, algumas vias ali no entorno. E teve uma grande resposta, uma resposta negativa dos feirantes, que apontaram muito bem que a feira está lá há mais de 60 anos, que é uma feira tradicionalíssima aqui no nosso município, é a principal feira livre, que é um ponto de encontro de comércio, que isso poderia impactar negativamente de muitas formas ali os feirantes, né, toda a comunidade que gera renda a partir daquela feira. Conseguiram mais de 10 mil assinaturas num abaixo-assinado até agora, e parece que o prefeito voltou atrás. Pelo que eu fiquei sabendo, ele desistiu de tirar a feira, vai tirar só algumas barracas para facilitar ali a entrada aos prédios residenciais que tem naquela via, né? Enfim, a gente está acompanhando aí com bastante preocupação e prontos para fazer barulho se for necessário para manter a feira, que é um patrimônio de Jacareí. Todas as feiras livres são, mas a de domingo especialmente é um grande patrimônio. E aí, só para fazer uma observação que eu acho que é importante, a gente sabe o quanto é difícil morar numa rua de feira. Não é fácil, eu conheço muita gente que mora e que reclama. Mas existe uma série de medidas compensatórias para isso, né? Quem mora em feira, por exemplo, já tem um desconto no IPTU. Então, a gente tem que olhar com cuidado toda essa discussão e, mais uma vez, debater. Sem fazer as coisas com atropelo, sem fazer as coisas do toque de caixa porque quer resolver rápido. Tem que conversar tanto com os feirantes quanto com os moradores e vamos costurar juntos aí uma solução que atenda a todos os grupos envolvidos. 10 mil assinaturas é assinatura. Já a população de Jacareí é quanto? 230 mil habitantes? 240. 240, então 10 mil já é um número significativo. Sim. E a Prefeitura de Jacareí está com mais de 1.700 vagas abertas para crianças interessadas em oficinas de diferentes modalidades de dança. A iniciativa é da Secretaria de Educação e todas as aulas serão ministradas gratuitamente. As oportunidades são para crianças de 4 a 11 anos matriculadas na rede municipal de ensino. Entre as modalidades disponíveis estão balé, jazz, street jazz, entre outras. Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp 12 3953 9528. E na tarde do dia 17 de março, a Prefeitura entregou à Câmara Municipal o projeto de lei que revisa o plano diretor da cidade. Confira os detalhes na reportagem.
Na tarde do dia 17 de março, a Prefeitura entregou à Câmara Municipal o projeto de lei complementar de revisão do Plano Diretor de Jacareí. A entrega foi realizada no auditório da Câmara e contou com a presença do prefeito Celso Florencio, dos vereadores e dos membros do Conselho do Plano Diretor. O vereador Paulinho do Esporte, presidente da Câmara, destacou a importância da entrega do projeto para a cidade. É um momento histórico para nós, né? É um momento de mudança, realmente é uma luta muito grande que a gente já vem acompanhando. O plano diretor não é mudado desde 2003, então nós estamos há 22 anos defasados. Então é um momento muito importante, a gente vai mudar toda a trajetória de nossa cidade. Lidiane é socióloga e participou do conselho na elaboração da revisão do plano diretor. Ela destacou a importância que o plano tem para uma cidade. O plano diretor é a principal política pública de qualquer município hoje com mais de 20 mil habitantes. Então, é o passo número 1 da cidade para pensar o seu desenvolvimento socioterritorial. O prefeito Celso Florencio destacou que a revisão do plano diretor busca modernizar e promover o desenvolvimento de Jacareí. Primeiro, toda a atualização da lei, de permitir o uso misto, de ter leis complementares para a utilização de espaços, áreas de proteção, áreas de interesse social. Então a gente tem um novo regramento e também atualizando, porque muita coisa a gente tem uma ocupação hoje que estava fora do regramento. Então também trazendo para o regramento atual o uso que já é dado do nosso território aqui em Jacareí. A revisão do plano diretor levou 7 anos para ser finalizada. Segundo o coordenador do Conselho, Eugênio Neto, as reuniões com os munícipes da cidade tiveram um papel fundamental na elaboração do projeto final. Quando a gente começou a discutir com a população, nos bairros, nas comunidades, a gente procurou saber o que eles queriam, o que eles achavam, para onde a cidade tinha que caminhar, o que eles precisavam naquele momento, o que estava mais incomodando a população, para a gente poder fazer alguma coisa que os atendesse. Isso não ficou só no papel, na figuração, foi realmente discutido com eles em dezenas de oficinas nos bairros, onde a gente pôde ouvir a população e tentar transpor isso num papel, num projeto, em mapas, isso foi possível. A população ela é central nesse processo todo, né? É uma lei participativa, então não tem como ser de outra forma. Então, pensar a cidade hoje não é função de um planejador dentro do seu laboratório ou do seu escritório, digamos assim, mas é função de toda a sociedade como partícipe de um Estado democrático. A entrega do projeto à Câmara Municipal marca o encerramento da fase executiva do processo de revisão e o início da fase legislativa. Agora, os vereadores irão analisar o projeto e votar pela sua aprovação ou rejeição. Nós vamos reunir com os vereadores, tá? Para a gente poder analisar realmente todo o projeto, que é um projeto extenso, grande, para que cada vereador possa se debruçar no projeto, analisar com carinho para a gente mandar para plenário para ser aprovado. Pois é, plano diretor começa a tramitar aqui na Câmara Municipal. Vereador, em relação às suas demandas para o Executivo, como é que tem sido? Você tem sido atendido, tem sido bem aceito? Você sente que tem um pouco de resistência em relação à sua situação como oposição? Como é que tem sido esse trâmite? Tem muita resistência. A gente até ficou surpreso, a gente imaginava uma posição um pouco mais republicana da Prefeitura, em dialogar, em conversar. No início do mandato, Justiça Seja Feita, o Celso recebeu a gente, o Celso nos convidou para as reuniões que ele fazia com os vereadores, mas aí nos primeiros embates que a gente teve, ele decidiu isolar eu e o vereador Luiz Flávio completamente. Eles fazem uma reunião semanal com 11 vereadores da base, mas não convidam nem eu, nem o vereador Luiz Flávio. Os secretários muito dificilmente recebem a gente. Até agora a gente foi recebido pelo secretário Guilherme Seixas, da Secretaria de Finanças, né? E pela secretária Márcia, da Secretaria de Saúde, e nenhum outro secretário nos ouviu até agora. A gente já conversou com o secretário Dude, por exemplo, que se disponibilizou a falar com a gente, a Rossana, também do IPMJ, já se disponibilizou a falar com a gente, mas como regra, os secretários não conversam nem comigo, nem com o meu gabinete, e nos parece que existe uma instrução assim, da Prefeitura para que seja assim, para que eles não nos ouçam, para que, enfim, haja essa postura de oposição sistemática.
que não é o que a gente queria. A gente sempre defendeu que iríamos fazer uma oposição programática em torno de um programa, em torno de ideal, que quando as coisas fossem boas para Jacareí a gente ia votar com a prefeitura, quando fossem ruins ia votar contra. Mas a prefeitura preferiu fazer essa postura do isolamento, de tentar isolar a gente para tirar um pouco da nossa força. O que é uma pena, mas ao mesmo tempo acho que para a população isso tem mostrado o nosso compromisso, como a gente está trabalhando pela população e não por qualquer outra força, qualquer outra instituição que não o povo. E o mesmo tem acontecido com as indicações? Você percebe que as indicações que vocês solicitam para a prefeitura, uma capina, um tapamento de buraco, também tem tido alguma dificuldade em ser atendido? Não, com as indicações não. As indicações a gente tem, em geral, recebido boas respostas, né? A indicação, ela é feita pelo vereador, mas ela passa pela Câmara, né? Então ela vai como um documento institucional. Acho que por parte da prefeitura ainda existe esse respeito pela Câmara como instituição. Então as indicações, em geral, têm sido respondidas. Obviamente tem uma coisa ou outra que acaba não sendo feita, mas eu imagino que isso seja normal para todos os gabinetes. E, vereador, na sua opinião, hoje, qual que é a maior necessidade de Jacareí? Olha, Jacareí tem muitas necessidades, muitas demandas. Hoje eu acho que a saúde é a principal questão, né? A gente precisa urgentemente desse hospital municipal que vai equacionar uma série de problemas. Hoje a nossa saúde ela é dividida basicamente na Santa Casa, como um pronto-socorro, na UPA da Dr. Telmo, na UPA do Meia Lua, como pronto atendimento, o São Francisco como oncologia e maternidade. A gente não tem um hospital que trate de questões psiquiátricas, por exemplo. A Santa Casa hoje tem 10 leitos psiquiátricos, mas são leitos completamente inadequados, dos quais os pacientes frequentemente fogem. Então, a gente não tem esse cuidado com a rede de atendimento psicossocial em Jacareí. E aí, além disso, a gente tem um grande problema com especialidades, né? A fila de especialidades é gigantesca e cresce a cada dia. A gente precisa muito de um AME aqui. E um hospital municipal iria responder vários desses problemas. Então, hoje eu acho que a principal demanda de Jacareí é na saúde. A gente tem esperança para ter um AME em Jacareí? É uma demanda para o governo do estado, né? Os vereadores têm requerido frequentemente se mobilizado, justiça seja feita, né? Mas a gente precisa que o governador dê esse apoio aí. Jacareí votou massivamente no governador, né? Mas até agora a gente não tem tido as respostas que a gente precisa do governo do estado. É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos da sessão e vai saber mais sobre o show Mulheres, que acontece na próxima semana. Voltamos já. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região.
você que completa 18 anos este ano, atenção! O Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou na junta do Serviço Militar. Agora, mulheres também podem se alistar voluntariamente. Faça parte da missão. Junte-se às Forças Armadas. Aliste-se. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 7ª sessão ordinária do ano. A vereadora Maria Amélia, do PSDB, falou do projeto de sua autoria que garante às mulheres pagarem meia entrada no dia 8 de março, Dia da Mulher, em eventos culturais, de lazer e esportivos realizados em Jacareí. Veja. E a gente sabe a luta que nós travamos dentro desta casa e eu, como única mulher, sei também do esforço de cada um de vocês. A gente sabe que nós atendemos diversas pastas, mas que bom poder contar com vocês também pelas causas das mulheres e juntos nós podemos alcançar novos projetos e a gente poder fazer proposituras realmente que possa contemplar mais e mais pessoas, não só as mulheres, mas hoje um dia especial no mês de março. Muito obrigado a todos vocês. Meu voto é favorável. E o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, também comentou sobre a mesma propositura aprovada por 12 votos favoráveis. O parlamentar parabenizou a autora do documento. Acompanhe. Justificando o voto, eu quero mais uma vez aqui cumprimentar a vereadora, cumprimentar a Andréia, que trabalha no gabinete do Paulinho, do nosso presidente, e a Rebeca, que eu não sabia que era da ONG, né? E depois a gente conversou um pouquinho. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obviamente sou favorável e quero lembrar que nós teremos outras oportunidades de ter esse desconto, não só no cinema, porque nós temos o Teatro Ariano Suassuna, nós temos o Educa Mais Jacareí, que nós recebemos lindas peças teatrais, nós recebemos artistas renomados, então vai ser um espaço que no dia 8 as mulheres vão ter meia entrada para pagar. E mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere lá no nosso portal, que é o jacareí.sp.leg.br. Eu continuo aqui com o vereador Gabriel Belém, do PSB. Vereador, você fez um comentário interessante ontem, durante a apresentação da propositura, falando sobre a quantidade de atividades artísticas que se apresentam aqui em Jacareí e ainda mais especificamente no dia 8, né? Que são poucas. Eu gostaria que você complementasse essa resposta. Quando a gente fala de política baseada em evidências, a gente fala justamente para legislar, para fiscalizar em cima de atividades, de situações que tenham respaldo na realidade, que efetivamente aconteçam. Eu disse para Maria Amélia que a ideia é boa de você dar uma meia entrada no Dia da Mulher, mas meia entrada para quê, né? Em Jacareí a gente não tem galeria de arte, em Jacareí a gente não tem casa de show, em Jacareí a gente tem um cinema. Inclusive é um cinema que frequentemente se nega em outras cidades a conceder meia entrada por conta de leis municipais. Então me parece que a gente corre o risco de estar legislando no vazio, né? De ser uma proposta inócua, uma proposta sem objeto. E quando a gente fala de política baseada em evidências, a gente evita esse tipo de coisa, a gente percebe quais são as demandas reais da população. Eu estava vendo hoje a cobertura jornalística sobre a sessão de ontem. Toda quinta-feira de manhã eu abro todos os jornais e vejo quais estão sendo os comentários, tanto dos jornalistas quanto da população, para entender como está a recepção, né, dos projetos, dos trabalhos. E existe uma reprovação massiva a esse projeto. Muita gente falando que... Muitas mulheres, inclusive, falando que não querem a meia entrada, que não se interessam por isso, que precisam de respeito, que precisam de incentivo do município. E esse é um ponto que a gente tem batido em várias sessões, né? A gente tem falado muito sobre como a gente precisa produzir resultados práticos para a população e não resultados simbólicos. Eu votei a favor desse projeto, inclusive, disse para a Maria Amélia, queria votar como um voto de confiança na vereadora, que é a única vereadora mulher que a gente tem aqui nessa Casa de Leis, e também na Procuradoria Especial da Mulher, que me parece estar envolvida na criação desse projeto. Mas é um projeto que, na minha opinião, produz pouquíssimos resultados práticos para Jacareí.
Ok, agora a gente vai partir para as perguntas dos nossos espectadores. E o Valdir Antônio Machado Júnior, ele diz assim: vereador, como você vê a situação da educação em Jacareí? Porque eu, como professor, me sinto abandonado. Falta de recursos, ajuda com crianças atípicas, salas superlotadas e demandas burocráticas que não servem para nada. Ser professor em Jacareí é viver adoecido, tanto mentalmente e deve ter mais alguma complementação aqui, só que não está pegando aqui no meu celular. Mas ele fala que ser professor em Jacareí é viver adoecido. Valdir, né? Valdir, muito obrigado pela pergunta. Eu concordo 100% contigo. Nesses últimos 2 meses, o braço do mandato que a gente mais tem dado atenção é justamente nessa frente da educação. A gente trabalhou muito em cima da questão da falta de acompanhamento para as crianças com deficiência, da educação especial, né? E, enfim, vários outros temas sobre a falta de convocação para os concursos públicos que estão abertos para os profissionais de gestão, para os ADIs. Enfim, a gente tem falado muito também sobre a saúde mental dos professores, da equipe de gestão, e a educação em Jacareí tem sofrido grandes problemas e está num momento de muitas dificuldades, né? Jacareí já foi referência na educação, há muitos anos atrás ela era conhecida como Atenas Paulista, e hoje a gente falha muito com os profissionais da educação, falha muito com as nossas crianças que merecem uma educação de melhor qualidade, e existem uma série de medidas que poderiam ser executadas, que melhorariam essa situação. Por exemplo, no ano passado, o prefeito Isaías Santana, que, enfim, é o padrinho político do prefeito Celso, o prefeito Celso foi secretário dele durante 8 anos, deixou de investir os 25% do orçamento, que é uma obrigação constitucional em educação. Isso certamente gera resultados negativos para a nossa educação, que hoje não tem dinheiro. Jacareí vive uma crise econômica, só que a gente não pode usar uma crise econômica como desculpa para deixar de investir em educação, porque educação é investimento. Quando você deixa de colocar dinheiro na educação, você deixa de ver a cidade crescer em médio, longo prazo. Então a gente acha que tem que ter mais investimento para a educação, na contramão do que tem sido feito, de que está tendo cortes de gastos. A gente tem que ter um olhar cuidadoso com os profissionais da educação especial. Inclusive, existe um compromisso da Prefeitura. A Prefeitura enviou para mim uma resposta a um pedido de informação 16/2025, dizendo que no dia 24/3, na segunda-feira, se eu não me confundo, só o menor juízo, na segunda-feira tem que estar os profissionais que vão cuidar da educação especial no Jacareí, que são os agentes de apoio escolar. Tem que estar os estagiários para dar apoio a esses agentes de apoio escolar. E eu já falei isso na sessão ontem e repito aqui para que fique muito claro para toda a prefeitura, para a secretária de educação, que inclusive tem que ser recusada no CCB, que se os agentes de apoio escolar não estiverem nas escolas, que eles têm que estar na segunda-feira, a gente vai fazer 10 vezes mais barulho do que a gente já fez da última vez. E é isso aí, o João Paulo Machado Garcia Lorca, ele diz o seguinte: a renovação das cadeiras de vereadores tem mudado bastante, né? A configuração dos vereadores. A que o vereador atribui essa renovação e qual o desafio para atender às demandas do seu eleitorado? A gente teve uma renovação parcial na última legislatura, né? Se não me engano, foram 7 vereadores novos que entraram. Mais ou menos metade, né? Isso era mais ou menos metade. Eu acredito que seja esse desejo de renovação. A população de Jacareí, me parece, pelo menos parecia até o ano passado, muito satisfeita com o trabalho que a última legislatura fez. E eu acho que com razão, assim, o Câmara dos Vereadores nos últimos anos tem se tornado um espaço de confirmação das medidas do prefeito, basicamente. E isso é muito problemático, né? Os vereadores são o principal órgão de controle externo da prefeitura. Então a gente precisa ter um trabalho sério na fiscalização, um trabalho sério na produção legislativa e não só atender as demandas que vêm da prefeitura. E também uma demanda por se elevar o nível dos debates aqui. A gente faz muita homenagem, a gente dá muito nome de rua, a gente faz muita medida retórica e simbólica e pouca coisa que produz efeito prático para a população. Eu acho que essa renovação ela vem de encontro a esse desejo de que as práticas da Câmara mudem, de que a gente se torne mais efetivo, que se torne mais eficiente também aqui no nosso trabalho. E aí, além disso, eu acho que tem um elemento muito importante, que é a democratização dos meios de comunicação, né? É muito mais fácil para uma pessoa que já tem um gabinete aqui ser reeleito, porque você tem uma equipe, você tem a estrutura que a Câmara te dá, você já tem esses espaços
públicos no qual você pode externalizar suas opiniões, seus pontos, você recebe atenção da mídia. Para uma pessoa que está tentando entrar, você tem uma barreira de entrada muito grande. Mas agora com a internet, com as redes sociais, existe essa democratização do alcance, né? Algumas pessoas conseguem ter na palma da mão alcançar milhares de pessoas. Então, acho que é um pouco das duas coisas. E ele pergunta qual o desafio para atender as demandas do seu eleitorado. São muitas. A fórmula que a gente achou, o caminho que a gente achou para conseguir quantificar, organizar essas demandas é justamente o formulário de denúncias. Inclusive, se você estiver assistindo aí de casa, entra em qualquer um dos meus perfis na rede social, lá na descrição vai ter um link que você vai poder acessar o nosso formulário de denúncias. Ele é super simples, ele tem 4 campos, nome, o número de contato, para a gente conseguir entrar em contato contigo, o seu bairro e a sua denúncia. E com isso a gente consegue colocar temas nessas denúncias, depois a nossa equipe faz um trabalho de analisar as denúncias e aí a gente consegue falar, olha, foi tanto de zeladoria, tanto de saúde, tanto de educação, os temas principais da cidade são esse, a gente precisa falar sobre isso essa semana porque essas coisas estão urgentes e a gente consegue ter uma atuação pautada em evidência de um lado e do outro da vontade popular. Isso aí, a Prefeitura, já que estamos falando nela, iniciou nesta semana uma série de audiências com a população para planejar o rumo do município para os próximos 4 anos. As reuniões fazem parte da programação do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que determina os gastos da Prefeitura em cada setor nos anos seguintes. Ao todo, serão 19 encontros em diferentes locais, abertos aos moradores. Hoje o evento acontece no Jardim Santa Maria, na MF Silvio Silveira, a partir das 19 horas. E mudando de assunto totalmente, há mais de 20 anos, cantoras se reúnem em Jacareí para o show Mulheres. Neste ano, 19 artistas se apresentarão no Teatro Municipal Ariano Suassuna, trazendo mais uma edição emocionante do espetáculo. Confira detalhes a seguir. Que tal uma noite de música, talento e empoderamento? O Show Mulheres está chegando para celebrar a força feminina através da arte. O Show Mulheres é um encontro artístico, né, das cantoras da cidade, fazendo uma homenagem ao mês da mulher. A gente presta uma homenagem à mulher e também fala sobre as dificuldades e as suas lutas, né? A gente comemora o dia 8 de março, que é um dia que a gente tem a luta contra a violência doméstica, e a gente reforça o nosso pedido de ajuda para as mulheres que sofrem as violências e também a gente celebra as vitórias que já conseguimos e a arte se junta a isso. O show acontece aqui, no Teatro Municipal Ariano Suassuna. A protagonista é a música, unindo as emoções das apresentações e a beleza da música feminina. O espetáculo já se tornou uma tradição em Jacareí e algumas artistas acompanham essa jornada desde o início. Eu acho que o Show Mulheres ele foi sempre muito abraçado. Sabe, nós sempre fomos muito acolhidas com esse show desde o início até hoje. Ele realmente foi crescendo e hoje, graças a Deus, acontece nesse palco incrível, né? Que a gente sempre fala que esse palco é a casa dos artistas da nossa cidade. Então, ele tomou realmente dimensões que às vezes nem a gente, quando ele se iniciou, talvez nem a gente acreditasse que ele fosse realmente fincar raízes, né? Ele faz parte do calendário anual já de Jacareí e a gente fica muito feliz. A cada edição, o show se reinventa, trazendo novas melodias e surpresas. Uma das coisas que eu admiro muito no Show Mulheres é que somos 19 corações tocando uma melodia, mas melodias diferentes, dentro cada uma dos seus estilos, mas trazendo sempre a autenticidade e a surpresa, né, do que vai acontecer. Algumas pessoas falam, o que será que aquela cantora vai fazer esse ano? O que vai acontecer? Então, sempre, a emoção está sempre presente. Mas eu digo, a emoção é sempre surpreendente. O Show Mulheres também vem com um propósito social. Os ingressos serão distribuídos por ordem de chegada e trocados pela doação de 1 quilo de alimento não perecível. Esse ano a gente volta a fazer a arrecadação de alimentos não perecíveis, 1 quilo de alimento não perecível. Pode ser feito a entrega aqui na porta do teatro. O teatro vai abrir 1 hora antes para a entrega dos convites. É por ordem de chegada, né? Então as pessoas podem vir, pegar o seu ingresso, fazer a sua doação. A doação vai para o Fundo Social
de solidariedade da cidade, né? E a gente espera, com isso, tendo muita gente aqui dentro do teatro, podendo ajudar muita gente fora dele também. Uma noite de música, emoção e solidariedade te espera. Agora é só marcar na agenda, garantir o seu ingresso e aproveitar esse espetáculo inesquecível. Todo mundo venha curtir, venha com o coração sempre aberto. Eu falo que é assim, é música para vocês e com vocês, para todo mundo cantar, se emocionar e fazer dessa noite uma noite linda. Isso aí, aproveite aí o show Mulheres e não se esqueça do seu quilo de alimento. Compareça uma hora antes ali no teatro para retirar o seu ingresso. Vamos chegando ao fim, vereador, da nossa entrevista. Agora é o seu momento para você dar o seu recado, olhando ali nos olhos da nossa câmera, dar o seu recado para a população. Maravilha. Primeiro, muito obrigado. Foi ótimo estar aqui com você. E me dirigindo agora diretamente a cada um dos jacareenses que nos assistem aí de casa, eu quero dizer que se você, assim como eu, ama essa cidade, acha Jacareí uma cidade linda, mas tem se sentido abandonado pelo poder público, tem sentido que a cidade está abandonada pelo poder público, sabe que você não está sozinho. Sabe que existe caminho para a gente consertar a nossa cidade, para a gente conseguir fazer Jacareí voltar a crescer, Jacareí voltar a ser a cidade que enche a gente de orgulho. Quando eu fui estudar em São Paulo, em 2016, eu saí daqui crente que quando eu voltasse eu encontraria uma outra cidade, uma cidade que crescia, uma cidade que acolhia seus moradores. E quando eu voltei eu encontrei a mesma cidade de 6 anos atrás. Então eu acho que a gente precisa fazer Jacareí voltar a ser essa cidade que nos enche de orgulho, e para isso a gente precisa se juntar. Tem uma frase que eu gosto muito que é: organizem as suas revoltas. A gente tem muitas revoltas em relação a muitas coisas, mas a gente só consegue fazer elas se transformarem no combustível que muda a realidade quando a gente organiza elas. Então, contem com a gente para ajudar nessa luta. Entrem em contato pelas nossas redes. Eu estou em quase todas as redes: Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Em quase todas é O Gabelém. O de ovo, Gá de Gabriel, Belém, do meu sobrenome Belém. Lá você vai conseguir entrar em contato comigo, a gente vai conseguir conversar e juntos eu tenho certeza que a gente tem tudo para mudar a nossa cidade. Obrigada pela sua presença aqui, vereador. Presença que vai ser constante a partir de agora nos próximos 4 anos. Maravilha. Sempre que chamarem eu vou estar aqui. Isso aí, obrigada pela sua presença também, espectador. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira e até amanhã.